Olha só! Mudamos de cenário, que o habitual. Sim, isso para quê? Para mostrar didaticamente e visualmente como você consegue extrair todas essas vantagens, todos esses benefícios e como realmente montar, como trabalhar com o funil de vendas, o que eu venho falando tanto nesse tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um funil de vendas que eu trouxe ele estruturado em 4 fases. Então, fase 1 seria aqui nessa parte verde, tá certo? Poderia ter sido em 5 fases, poderia ter sido em 6, 7, sim, de acordo com o produto que você vende, de acordo com o serviço que você oferece, com o modelo de comercialização da sua empresa, o funil de vendas ele pode ter várias etapas de negociação. Eu coloquei 4 porque é o que eu vinha trabalhando no meu exemplo, numa estrutura um pouco mais generalizada do AIDA. Lembram-se? Atenção, interesse, desejo e ação. Mas então, essa seria a fase 1 do funil de vendas, onde você tem a atenção. Essa a fase 2, onde você conseguiu colocar o seu cliente aqui, depois que realmente gerou interesse para ele, nos exemplos que eu estava dando. A fase 3, que é a fase do desejo, você realmente conseguiu convencê-lo de que ele precisa de um tipo de produto como o seu, um serviço, mas ainda não é de você. Então lembra-se que a parte maior de tirar as objeções da frente, de construir aí uma venda de valores e conhecendo tudo do seu produto, tudo dos seus concorrentes, né? E a fase 4, que é a fase da ação, de fechar aí o acordo, de fechar o contrato, de fazer a venda, de trabalhar na entrega do produto. E essas reticências aí é realmente para te lembrar que podem ser funis com mais do que 4 fases apenas, tá certo? Bom, trabalhando aí nesse funil, as pessoas normalmente trabalham ele assim, né? Só de cima para baixo. A minha experiência me mostra, e toda aquela metodologia de administrar a carteira de prospecção que você tem, parte daqui, ó. Então, você tem um funil que você consegue dividir ele não só na horizontal, mas também na vertical. Como assim, André? Aqui, ó. O que eu faço com o funil de vendas? Na primeira parte, eu coloco os clientes que são considerados menores, tá? Então, a gente chama aqui da parte dos pequenos. Os clientes que não têm tanto potencial de compra, principalmente no que tange à parte financeira, tá certo? Para o seu negócio. Depois, nós temos aqui, dividimos eles nos médios, então os que já estão entre os maiores potenciais financeiros e os menores potenciais financeiros e, claro, os grandes, tá? Então, é bem interessante que vocês memorizem essa imagem e para facilitar a memorização, tá aí, ó. Pega o seu funil de vendas, você sabe todas as fases da negociação que são do seu negócio e aí você vai dividir aqui, ó, você vai colocar os seus clientes lá desde o começo, quem são os seus leads, você vai dividi-los em, eles têm pequeno potencial financeiro, eles têm médio potencial financeiro e eles têm grande potencial financeiro, ficando dessa forma assim, tá certo? Bom, como você sabe que esses clientes, né, qual é o potencial financeiro desses clientes, você também sabe, obviamente, quando você vai avançando eles em cada fase da sua negociação, você sabe quanto de dinheiro negociando entre todos os clientes você tem na primeira fase. Se você somar do grande, do médio e do pequeno, você sabe quantos clientes você tem aqui na área de atenção. Obviamente, você também sabe quantos clientes tem na fase de interesse. Você sabe quantos clientes tem na fase de atenção. Você sabe quantos clientes tem na fase para você fechar o contrato. Então, quando está aqui, você entende entre os seus clientes grandes, entre os seus clientes médios e entre os seus clientes pequenos, quanto de dinheiro você já está para fechar dentro daquele período. E, claro, você sabe quantos de dinheiro você tem, o que eu falo de dinheiro em mesa. Se a sua meta, e provavelmente a maioria das pessoas, a maioria dos vendedores, possuem metas ligadas ao financeiro, o quanto ele traz para dentro de casa, quando você tem esse cenário dividido em pequenos, médios, grandes, você sabe quanto de dinheiro tem em cada fase, você consequentemente sabe quanto de valor você tem negociando dentro do seu funil de vendas. Não os clientes que estão a prospectar, os clientes que você está prospectando, os clientes que você está negociando, somando os valores deles, estejam em pequeno, médio ou grande, você sabe quanto que dinheiro você tem para tirar até o final de uma fase, até o final de um período. Tá certo?
Bom, entendemos isso aqui. Se você entende isso daqui, você precisa entender também essa parte de conversão. Bom, não adianta nada você saber quantos de dinheiro você tem aqui, quanto de dinheiro você tem negociando, a quantidade de clientes que você tem negociando, se você não sabe a sua conversão. O que é conversão? Conversão é a quantidade percentual, né, que você consegue transferir de um ponto para outro. Facilitando essa explicação aqui, que também não ficou tão boa. Mas é o seguinte, você começa o seu funil de vendas com uma certa quantidade de clientes que você está prospectando. Então você tem os seus clientes, a sua lista, que você vai correr atrás, né, para prospectar. E aí você começa a falar com um monte de cliente, então você está lá no telefone, vai fazendo suas visitas e você tem uma gama grande de clientes que estão, por exemplo, na primeira fase do seu funil. Ok. Vamos supor que você converta X% de clientes nessa fase. Por quê? Porque dificilmente você vai converter 100%. São 100% dos seus clientes que você começa a negociar, que seguem na negociação? Muito provavelmente não. Por isso, como eu já expliquei, é um funil. Então, é um percentual, é uma parte desses clientes que vão para a próxima fase. Quando você sabe isso, vai te dar uma grande vantagem que eu já vou lhe explicar. Depois, é claro... fui de novo rápido. Depois, é claro... Não, tá certo. Depois, é claro aqui, ó, você sai dessa quantidade, dessa fase aqui, vamos só falar que era a fase de interesse, e um percentual, um valor menor, uma quantidade menor de clientes, claro, é que vai realmente desejar comprar o seu produto. Maravilha, isso é super natural. Então, como eu já conversei até com vocês antes, saiba lidar com os nãos, porque os nãos vão acontecer realmente. Mas entenda, aprenda a partir deles, porque você consegue fazer com que esse percentual aqui vá aumentando cada vez mais. Esse é o objetivo todo aqui que eu estou para ajudar você. Como você cada vez mais ir aumentando o seu percentual de conversão até você chegar, claro, no final. Tá? Então olha só, você começa com uma quantidade grande de prospecção, você vai trabalhando com eles, alguns vão caindo fora, mas você sempre vai ter aqui os clientes que vão comprar o seu serviço, vão comprar o seu produto, e a intenção aqui é fazer com que mais e mais compram, tá bom? Bom, quando você sabe essa conversão que você tem de fase para outra, consequentemente você também sabe isso aqui, ó. Você sabe a sua conversão geral, você sabe da quantidade de clientes que você conversa, quantos são os clientes que vão finalizar com você. Isso é o seu percentual de conversão em vendas. Vamos supor que o seu percentual de conversão em vendas, então, é 10%. Significa que a cada 100 clientes que você conversa, que você começa a prospectar, que você negocia, que você chama a atenção deles para o seu produto ou para o seu serviço, se é 10% a conversão total, então são 10 clientes que chegam aqui e assinam um acordo com você e fecham um contrato com você. Você vende para eles e é com esses 10% que você ganha comissão. Por que isso é tão importante? Horas. É muito importante porque, por exemplo, se no final de um período, vamos falar no exemplo que eu estava dando, se em um mês você precisa entregar para sua empresa 9 clientes novos e você sabe que a sua taxa de conversão é 10%, então sim, você tem que estar negociando com pelo menos lá em cima, se demorar um mês, né? Pode ser que demore mais, mas, pelo exemplo, você começa negociando com 100 clientes para você ter aqui embaixo pelo menos 10 clientes. Então, você sabendo a sua taxa de conversão total, que é essa aqui, você sabe com quantos clientes você precisa negociar para chegar no resultado. Não é uma coisa que vai variar muito. Às vezes um mês é mais, às vezes alguns meses é menos, mas é uma média. Então, é claro, é melhor fazer um pouquinho mais assim aqui? Sim, porque vai que você está num mês onde as coisas não estão muito boas, sua conversão é menor do que 10. Vamos supor que sua conversão é 9%. Mesmo assim, você entrega, porque a sua meta era de 9 pessoas ou 9 novos negócios. Faz sentido? Então, isso é muito importante para o seu conhecimento do funil de vendas. A conversão. Não foi? Agora foi. E o que é mais importante ainda é isso que eu estava mencionando. Se você sabe a sua conversão, o seu funil de vendas também mostra, claro que se você atualizar ele sempre bem bonitinho, deixar ele bem legal todos os dias, como eu havia mencionado para vocês, vocês vão saber que desde o seu primeiro contato com o cliente até o fechamento,
até ele falar sim para você, presta atenção, eu tô falando quando ele falar sim para você, você sabe quanto tempo que demora essa negociação. Você sabe quanto tempo essa conversão em 100% dá? Quantas vezes você precisa falar com ele para passar de fase para outra? Vai somando esse tempo todo até o momento, até a fase do sim, até a fase de fechar, a fase da ação. Então é isso. Se você tem essa informação e você tem um prazo para entregar, então vamos lá, vamos dizer de novo que a sua meta é mensal. Mas o seu funil, ele percorre 2 meses. Vamos supor que para você, no seu tempo, desde o momento que você começa a prospectar um cliente específico, até ele fechar um acordo com você, demora-se 2 meses e você tem uma meta mensal. Então você vai conseguir ficar com o seu funil vazio, enfiar um monte de cliente aqui, os 100 clientes aqui no exemplo, no começo do mês, e você vai conseguir entregar a sua meta? Não vai, porque você vai estar na metade do caminho. Você vai estar com um mês completo com os clientes que começaram o funil. Na verdade, quem vai estar aqui são clientes do mês anterior. Eles sim vão estar fechando aqui. Então é bom você saber, novamente voltar aqui, ó, a sua taxa de conversão dessa fase, por exemplo, para essa ou dessa para essa, para você saber quantos clientes você vai ter que trabalhar ao longo do mês, também quanto tempo eles levam de cada fase. No geral, é importante que você saiba o tempo total, porque se o seu período de conversão, por exemplo, o total for de 10 dias, ok, você começar a prospectar aqui seus 100 clientes, você sabe que em 10 dias você vai ter uma boa quantidade de clientes aqui e vai medindo ao longo do mês para você chegar aqui no final do funil, entregando a sua meta. Então é isso. O que serve tudo isso? Ele serve para o seu planejamento. Exatamente o que eu estava falando. Se você tem entendimento de quais são seus clientes grandes, pequenos e médios, o tempo que leva, isso vai facilitar muito no seu planejamento. Você vai saber com quantos clientes você tem que falar, quanto tempo eles levam para fechar um acordo com você, e isso assim, não tem melhor coisa para você saber. Eu estava falando do seu planejamento, você sabe quantos colocar aqui, você sabe quantos convertem na última fase. Então, o seu planejamento te ajuda, vamos voltar aqui um pouquinho, isso aqui, ó, dinheiro em mesa. Você sabe quanto você está negociando. Se a sua meta ela é totalmente financeira, ou parte dela é financeira, você sabe quantos dinheiro você tem que... Então, se você sabe quantos você converte para cá, se a sua média de clientes te dá X reais, você sabe quantos que você vai ter que trabalhar para passar para cá. E aí vem aquela escolha dos clientes que eu estava dizendo para você. Se você está chegando no final do mês, por exemplo, está curto com a entrega do seu valor em receita para a sua empresa, e você tem alguns clientes, por exemplo, aqui, na fase do desejo, está acabando o mês, faltam 3 dias, você vai dar prioridade ao que vai te dar pouca receita ou você vai dar prioridade ao que vai te dar muita receita? Esse é mais difícil de fechar, mas se você consegue fechar, você bate a sua meta de receita. Ou então, não, André, eu tenho muitos clientes aqui, vai dar trabalho, mas eles estão muito mais fáceis de converter e eu tenho tempo suficiente para falar com eles. Ok, então fale com esses clientes e vá preparando esses clientes. Se você conseguir fechar ainda nesse mês, ainda melhor, porque você vai superar a sua meta. Se não, você está dando follow-up com eles para que você feche já no começo do próximo mês. Então, saber o percentual de conversão, o tempo que leva e quanto dinheiro você tem negociando é simplesmente magnífico para o seu planejamento. Então tudo se encaixa agora de tudo que eu falei entre as vantagens, os benefícios, a metodologia que te ajuda no planejamento. Ter esse entendimento do funil de vendas é maravilhoso. Então abra seu funil de vendas, coloque as fases que você precisa. Outra coisa que você vai fazer é dividir entre pequeno, médio, grande. E aí quando você começar a colocar seus clientes, saiba quanto de receita eles podem trazer para você. Com o passar do tempo, se você atualizar direitinho, você vai saber quanto tempo o cliente seu leva para sair do começo até o final do funil e dizer sim para você. E você vai saber quantos são, qual que é a sua taxa de conversão. Assim, não tem como errar. Se planeje direitinho desde o começo do mês ou do período que você tem que entregar a sua meta, vá acompanhando, faça aquela pausa estratégica que eu já mencionei para trabalhar com funil de vendas e
sucesso, não tem como errar. É quase matemática exata, só não é porque a gente lida com pessoas. Então, como eu disse, vai ter um pouquinho de nuance aqui e ali, mas é você quem sabe isso, e se você for parando e analisando, você sabe se tem que acelerar, se tem que ser mais agressivo ou não, se está tudo dentro conforme o seu planejamento. Tá certo? Pessoal, essa é uma ferramenta que você realmente pode utilizar todos os dias. O funil de vendas é uma ferramenta fantástica. Existem outras e surgem novas todos os dias? Sim, existem outras e surgem novas todos os dias. Utilize também essas ao seu favor, ao seu benefício. Eu vou falar de um monte delas. Então, é um aglomerado de ferramentas que você tem à sua disposição para te ajudar a chegar lá, para te ajudar a chegar nos seus sonhos, para superar essas metas, para você crescer cada vez mais na sua carreira. Então, eu espero realmente que você consiga aplicar. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, pergunte, entre nos meus canais. Não deixe de perguntar sobre esse tema, porque eu realmente estou aqui a ajudar vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês sabem realmente como utilizar o funil de vendas no seu dia a dia. Tá vendo como é simples? É bater o olho, é algo visual que se você tiver planejado desse jeito, você vai tomar muitas decisões que são cruciais para o seu negócio e tem todos aqueles benefícios que eu fiquei falando todo esse tempo com vocês, tá certo? Obrigado por assistir e até mais.